o Lauro, eu queria ver com você o seguinte: qual que é o primeiro caso dentre esses vários aí que apareceram em Cláudio? Qual que foi o primeiro? Queria que você contasse para mim em ordem cronológica. Não precisa ser tão detalhado, mas o máximo que você conseguir. Qual que foi o primeiro a acontecer e mais ou menos a data que aconteceu esse primeiro caso lá em Cláudio? Eu ainda não tenho essa pesquisa fechada, sabe? O Edson iniciou a pesquisa antes de mim e oficialmente, né? Mas a minha pesquisa antes era de curioso mesmo aqui, de claudiense, de morador, porque quando o episódio aconteceu, eu estudava com o filho do Cabo Rabelo. Que é um dos afetados no caso lá, né? É o policial que fez as 3 fotografias. E aí, é uma história que, assim, na época, em 2008, eu estava no ensino médio ainda, e estourou na cidade. Mas é curioso, porque, assim, vocês moram no interior? Oi? Algum de vocês mora no interior, cidade pequena mesmo? Porque não, acho que não. Quem cresceu em Cláudio, hoje em 2024, a estimativa de Cláudio é 30 mil habitantes. Em 2008, eu não sei, deve que era uns 25, 26 mil, talvez. Uma cidade muito pequena, sabe? Então, é diferente crescer aqui, é diferente como as pessoas se relacionam com a palavra. E ainda mais há 15 anos atrás, sem internet, a palavra tinha um preço muito grande, né? Então, assim, quem às vezes não tem contato com esse tipo de cultura não entende o valor que tem, sabe? Por exemplo, eu te dar um exemplo, o Sérgio Sacani, às vezes ele fica, né, eu vejo em algumas entrevistas ele falando que relato não tem valor e tal. Depende do relato, depende de quem relata. É óbvio que não é porque relatou que é verdade, né? Mas também não é porque a pessoa relatou uma coisa absurda que você vai descartar. Enfim, contextualizando isso, porque as pessoas aqui, por ser um episódio totalmente diferente para elas, a maioria das pessoas que tiveram esse contato não consomem essa cultura pop da ufologia, né? Ainda mais na época que não era... Era só o que o Ratinho mostrava, o Linha Direta, às vezes o Fantástico e tal, mas tudo num estereótipo muito grande. Então, eu acredito que a maioria das pessoas que tiveram contato em 2008 não sabiam descrever o que é. Na verdade, nem hoje a gente pode descrever o que é, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu. A gente só sabe o que aconteceu. E aconteceu de formas diferentes. Então, assim, é uma pesquisa um pouco difícil de você limitar ali, olha, aconteceu dia tal até o dia tal. Porque a todo momento vão chegando novos relatos e aí você tem que ir conflitando um relato com o outro para você meio que chegar numa média geral de tudo, né? No relatório é descrito como ponto auge disso, né, o ápice dos eventos, nos dias 19 e 20 de novembro, em que os policiais perseguiram as criaturas. Mas o soldado, eu esqueci a patente dele, o policial, o sargento Francisco, se não me engano, é o Francisco, policial. Ele relatou que foram cerca de 4 dias de avistamento de criaturas, e no relatório acho que fala só, que são só os 2. Aliás, acho que no relatório fala que é só o dia 20. Quer ver? Estou com um relatório aqui, vou até conferir. Mas acho que é dia 20 só que fala. Teve no dia 19 a perseguição, né, ao objeto, que foi quando o Cabo Rabelo fez as 3 fotografias. É isso mesmo. No relatório fala que foi só um dia das criaturas, que foi no dia 20. E aí o Francisco já fala que não. Foram, aí acho que cerca de 4 dias de avistamento dessas criaturas. Então, por ser episódios diferentes, é difícil a gente delimitar ali. Mas para falar num contexto geral, é cerca de 30 dias mesmo, tendo como ponto alto dessa história os dias 19 e 20 de novembro de 2008. E depois desse acontecido desse caso do Cláudio aí, tu ficou sabendo se ainda continua acontecendo algumas coisas, tipo, tendo mais avistamento ainda na cidade? Sim, porque existe aquele efeito, né, o carona, né, que te falam, né, que não é porque aconteceu uma vez vai parar, ele continua o evento, né?
Até para aproveitar essa pergunta que o Éder fez, para você responder, o Alexandre Caetano pergunta aqui pra gente: os moradores de Cláudio falam também sobre as experiências sobrenaturais e ufológicas, né? Agora que a gente fala desse assunto, que tiveram? Sim, alguns, mas mesmo assim, geralmente chegam muito tímidos e tal. E também tem aquelas pessoas que já chegam falando, eu sempre vejo, eu sempre via, sabe? Mas não dá muitos detalhes. Então, assim, se for para considerar os relatos que têm mais detalhes, o mais recente que eu tenho é de 2018. 2018, de uma dentista. Ela não queria contar, eu até cheguei a gravar a entrevista dela na primeira vez que eu fui tentar registrar a história. Depois ela pediu para não publicar. Mas hoje ela disse que, voltando a gravar agora o documentário, ela aceita gravar e fazer parte do filme. Mas fazendo um spoiler, então, ela viu uma bola de luz do tamanho de um carro em cima do prédio, ao lado do prédio dela. E a curiosidade é que é na mesma rua que morava o Capitão Eisenhower. Peraí, deixa eu arrumar a história, porque para vocês deve estar um pouco confuso. É assim, ó. Na rua Itapecerica morava o Capitão Eisenhower e a esposa dele avistou a nave num prédio, a partir do prédio que eles moravam naquela rua, no bairro Bela Vista, lá na frente. Ela avistou. No relatório, a história começa aí, tá? Com a esposa do capitão, que morava na rua Itapecerica, avistando essa luz lá no bairro Bela Vista. Essa dentista mora na mesma rua, só que na esquina de cima. E ela viu essa bola de luz no prédio ao lado do dela. Ela mora no primeiro andar e o prédio vizinho tinha 3 andares, 3, 4 andares, é mais baixo. E ela viu essa bola de luz lá. E aí as coincidências, né? Na mesma rua, 10 anos depois. E aí tinha essa bola de luz do tamanho de um carro lá, e ela falou que era um verde neon muito forte, assim. Ela não via nada ali, era só uma bola de luz muito forte. E ela deu como exemplo pulseirinha neon, essas pulseirinhas de balada, falou que era tipo aquilo, a luz contida ali. E dessa luz saía um feixe de luz para baixo no prédio. E aí ela foi na cozinha, quando ela pôs a mão assim no copo para pegar a água, ela viu essa luz entrando, clareando, né, a mão dela. Ela olhou, ela viu essa cena que eu descrevi, da luz com feixe de luz para baixo. Ela falou que, assim, em questão de segundos, passou um filme na cabeça dela de tudo que poderia ser. E aí, isso é um OVNI, né? Fez assim, a luz entrou e essa bola de luz subiu como um raio. Ela falou que não conseguiu acompanhar, subiu. E aí ficou uma espécie de névoa branca em cima do prédio. E aí ela falou que ficou muito assustada, chamou a mãe dela, e aí a mãe dela veio e só viu essa fumacinha em cima do prédio. Esse é o relato mais recente que eu tenho, e eu acho que um dos melhores. Mas vários outros a gente tem o tempo todo, sabe? Eu vi uma luz que se comportou assim, uma luz que se comportou assim. Mas você acha que hoje, por exemplo, o pessoal que já sabe, né, um pouco das histórias, essa nova geração de filhos, netos, né? Você acha que eles vão um pouco na moda e fica falando que o pai, a mãe teve experiências, sendo que pode ser mentira? Você sente assim, na hora de conversar com as pessoas, que algumas estão forçando a barra? Com certeza. É o tempo todo. É muita gente que vai por essa linha, sabe? Inclusive, um dos problemas da divulgação da produção desse filme é isso. Sim. Porque tem gente que vai querer aparecer, entendeu? Tem gente que gosta de aparecer e não importa o caminho. Então, isso é um problema durante as pesquisas que a gente enfrenta, sabe? Porque aí todo mundo não, né? Mas aí algumas pessoas começam vou garantir uma ponta ali. Já aconteceu isso, da pessoa chegar para mim e falar, olha, eu quero participar do seu filme porque eu vi. Tem nada a ver, contar a história primeiro? Sim, claro.
Então acontece. É um Bom, problema, mas não tem como não lidar com isso. sim, não faz parte.